Muito bem. Fazendo ainda continuidade a essa proposta do estudo de ondas sonoras, né, ou ondas mecânicas para começar, então, praticando aqui uma espécie de avanço e até mesmo finalização do assunto, para que a gente possa tomar frente de outro conteúdo na próxima aula, que a gente vai avaliar para hoje. Então, ondas e som, né, vem a ser o tema básico. Dentro dessa temática básica, vamos orientar aqui novamente, rapidamente, o que vem a ser a frequência e, no caso, o espectro sonoro. O que são as tais fontes sonoras, né, a respeito da ocasião da música e os instrumentos que em si vão fazer parte de alguns exercícios, né, que eu vou me propor a fazer aqui também nessa aula e que tem referência aí aos vestibulares. Então, a curiosidade maior é a aplicação dessa aula para os vestibulares, em termos de fórmulas e equação e trabalho matemático. E, além disso, uma tentativa de encerrar o assunto ondas mecânicas e mais à frente a gente tomar referência a outro conteúdo. Bom, muito bem. No caso frequência, né, usando aqui o primeiro tópico, frequência, isso aqui, há uma relação direta com o que a gente chama de característica de onda sonora, né? Essa característica tem a ver com a altura. Então, assim, quando eu avalio a altura do som, de verdade e cientificamente, eu estou percebendo o valor associado à frequência sonora, né? Então, frequência, que a gente costuma simbolizar pela letra F minúscula, né? O padrão aí que a física utiliza, e se tratando de um número, né, de oscilações repetidas, e que essas oscilações repetidas ocorrem num determinado intervalo de tempo. Definição básica da frequência. E, em tese, é interessante associarmos o som à capacidade do ser humano, né, que também nessa aula eu tenho como fonte sonora, né, por exemplo, uma pessoa gritando, a fonte sonora vem a ser a sua boca, né, no primeiro olhar, e na ação de um grito, essa pessoa ela é capaz de empurrar ar à frente de seu rosto, e esse empurrão, né, vamos falar assim, de ar, ele vai transmitir então ondas mecânicas. E conforme a frequência de oscilação dessas ondas mecânicas, ou seja, o número de oscilações a cada unidade de tempo, eu posso então falar sobre a altura sonora, né? E essa altura ela vem a ser investigada, por exemplo, numa faixa de fontes sonoras e as suas capacidades de, de trazer, né, essa frequência para um meio material gasoso, por exemplo, o ar, né? Então há uma figura que a gente vai acompanhar aqui. Então, é interessante acompanhar, né, essa figura aí que vocês observam, né? E ao alto nós temos aqui a audição humana, né? E a audição do camundongo, aqui a questão da faixa de ondas sonoras de terremotos, aqui a faixa de audição do pombo, aqui a faixa de audição da mariposa, aqui do elefante e aqui do morcego. Então, assim, qual é a importância dessa figura, né, em termos da teoria que a gente está fazendo a avaliação? A importância é verificar que a frequência de som, né, ela atinge um receptor, no caso a audição humana, aí, como vocês veem na tabela. E essa faixa de frequência, sendo trabalhada em termos de onda sonora, ela vai ser capaz de interferir, né, no ouvido humano e assim ele vai interpretar o som. De certa maneira, há uma segunda figura nesse mesmo livro, né, fica legal a gente ver, que é essa figura aqui do chamado aparelho auditivo, né, tá aqui, ó. Então, assim, eu vou imaginar que a frente sonora, né, a expansão de ar vai chegar nesse canal auditivo aqui, né, e perturbar essa região que nós chamamos de tímpano. E por uma complexa relação de ossos aqui dentro do ouvido, ele vai ser capaz de realizar uma transformação de ondas mecânicas
em movimentos aqui no nervo auditivo, né? O que vai ser enviado então para o cérebro e a interpretação do que é o som. De fato, o ouvido humano ele vai ser capaz de captar essa onda sonora nessa faixa de frequência, que vai desde 20 Hz até 20.000 Hz, diferente aí dos outros elementos que são citados nessa tabela. Então, ainda falando sobre a altura, né, da onda, é interessante comentar a respeito do espectro sonoro, né, e lembrando aí a questão do ser humano. E o ser humano em si, ele vai apresentar, segundo estudos principalmente envolvendo a biologia, uma faixa, um espectro sonoro, né, que vai sair desse valor aqui, 20 Hz, e ainda até o valor 20 kHz, a capacidade de audição do ser humano. Então, é legal a gente fazer conferência a respeito ainda do assunto altura, né? Então, eu tenho aqui no 20 Hz, eu tenho uma altura baixa, né, para o som, o que a gente costuma chamar de som grave, né? E para uma frequência muito alta, eu tenho então a altura muito alta e classifica-se o som como agudo, né? Então, quanto maior for a frequência da onda sonora, mais agudo é o som. Quanto mais baixa a frequência da onda sonora, mais grave será o som. Então, é claro que essa referência aqui ela depende do espectro sonoro que está sendo estudado, para classificar como agudo ou como grave. Só para trazer uma relevância prática, normalmente a voz, né, feminina, ela é de uma frequência mais alta. Isso é muito mais comum, né? Então, a frequência mais alta, som agudo. Já a voz masculina, ela tende a uma frequência mais baixa, então em comparação, no caso os dois, o som, né, emitido pela voz masculina é um som grave, enquanto que o som emitido pela voz feminina é um som agudo, né? Grande altura para o som agudo, baixa altura para o som grave. Então, interessante nessa teoria a gente avaliar essas ideias. Bom, interessante comentar também, além do conceito de frequência, altura sonora e tudo mais, nessa aula um ponto referente ao eco, né? Uma propriedade que a onda sonora ela vai propiciar nesse aspecto é o eco, né? Então, o eco, por sua vez, ele tem uma relação direta com uma propriedade também que vamos falar fenômeno, né? Que é o fenômeno da reflexão sonora. Então, assim, se eu imaginar que o som, uma onda mecânica, ele vai atingir um determinado obstáculo, e ao atingir esse obstáculo, o fenômeno mais observado for a reflexão do que, por exemplo, a difração, né, que seria a capacidade de contornar obstáculos, a reflexão, ela será capaz de gerar, em determinadas situações, o efeito do eco, né? Então, quando uma pessoa vai até uma região bem plana, né, e ao longe ali a existência de montanhas, é possível, através de um grito, né, ouvir novamente esse grito através do princípio da reflexão sonora, né, o que a gente chama de eco. Então, interessante comentar, né, esse fenômeno que é muito comum na nossa vida e colocar a referência de um exercício de exemplo, né, só para a gente ter uma noção a respeito desse tipo de aplicação e que tem aí referência à lista de exercícios que será proposta à terceira série do ensino médio a partir dessa aula. Vamos falar aqui de um exemplo do eco. Muito bem. Em se tratando da ideia do eco ainda, eu fiz aqui uma espécie de diagrama querendo trazer a ideia da evolução ou ainda a propagação sonora por essa fonte sonora aqui. A gente pode usar a ideia de um megafone, né, em azul aqui. Aí essa fonte sonora, essa fonte F, né, de som, ela vai ser capaz então de propagar energia, no caso gasoso, né, o meio, essa energia ela se transfere em toda a extensão aqui do plano da luz, então
a onda ela é esférica, né? Mas eu peguei aqui uma distância, né, em relação ao obstáculo fixo aqui, uma distância d. Então, basicamente, eu vou entender como frentes de ondas sonoras, curvas, né, circulares, chegando até esse ponto aqui, obstáculo, e o princípio da reflexão acontecendo, né? A onda sonora ela retorna, chegando até e novamente a fonte. Eu posso dizer, então, que a distância percorrida, o ΔS, pela onda sonora foi d e o d novamente, né? Ida e volta, 2d. Né? E o que ocorre também é em relação ao que de fato isso propicia, né? Qual é a relação que isso tem com o eco? Se eu imaginar que na fonte exista um ouvido, né, humano que seja, essa onda sonora ela sai desse ponto aqui e o ouvido capta a manifestação dessa onda. A onda chega até o obstáculo a uma certa distância e retorna e chega até a região do ouvido novamente pela segunda vez. Então, em princípio, a fonte sonora ela emite o som uma primeira vez, o ouvido, estando nessa região aqui, capta uma primeira vez, e após a reflexão, há uma segunda captação dessa onda sonora, que a gente chama de eco. Então, eco vem a ser, né, um fenômeno sonoro ao qual um receptor auditivo ele vai ser capaz de ouvir essa frente sonora novamente, instantes depois. Esse intervalo de tempo, né, ao qual o eco ocorre, ao qual a reflexão se dá, ao qual a percepção sonora acontece, esse tempo nós chamamos de tempo de reverberação. Tá? E o tempo de reverberação, né, colocar a palavra por completa aqui, ó, tempo de reverberação. Reverberação. E esse tempo de reverberação é o tempo ao qual a onda sonora leva desde a saída da fonte até atingir o obstáculo e ainda retornar. Esse tempo é o tempo chamado de reverberação, é o tempo ao qual ocorre o eco. E há uma constante relevante ao ouvido humano, que é o intervalo de tempo de 0,1 segundos. 0,1 segundos. E o que é esse tempo? Né? Esse tempo, por sua vez, é o tempo mínimo ao qual o ser humano consegue detectar duas fontes sonoras. Então, assim, se o som sai de um ponto, vai até um obstáculo e retorna num tempo menor do que esse, não é possível ouvir o eco. Se a onda sonora sai da fonte, atinge o obstáculo e retorna até o ouvido de uma pessoa que esteja aqui, nesse intervalo de tempo, o ouvido humano começa a ser capaz de detectar as duas fontes, os dois fenômenos sonoros repetidos, né? O que a gente chama de eco. Se o tempo em que a onda sonora saiu daqui, atingiu o obstáculo e retorna novamente for maior que esse 0,1, então, aí fica mais fácil de perceber o eco. Sendo assim, na sensibilidade do ser humano, 0,1 segundos se torna um valor, né, uma constante, ao qual o eco é perceptível para o ser humano. Né? E algo interessante também é em relação a esses dois conceitos que foram vistos há pouco. Esse tempo de reverberação e esse intervalo de distância aqui, esse ΔS, que é a caminhada da frente sonora desde a fonte até o obstáculo e o seu retorno. Essas duas grandezas, elas estão diretamente associadas a uma expressão conhecida nossa, né? Que é a expressão da velocidade média. Velocidade média constante igual a ΔS dividido por ΔT. Então, assim, basicamente, se o aluno
imagina que esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo de reverberação, né? Esse 0,1 trazido na equação da velocidade média, por exemplo aqui, né? Traz uma informação, que é aquele tempo mínimo ao qual o eco ocorre. E o eco, de fato, ele ocorre através da velocidade da propagação do som no ar, que também é uma constante, velocidade do som no ar a 20 graus Celsius, é uma constante que a física utiliza aproximada 340 metros por segundo, né, para se fazer uma avaliação aproximada disso. E se eu defino o ΔS, por exemplo, através de 0,1 no tempo e 340 na velocidade, perceba o que acontece nesse desenvolvimento que eu vou fazer aqui embaixo, ó, um instante. Assim, então o que a gente faz de percepção em relação a essa equação da velocidade média aqui presente? Se eu associo um intervalo de tempo como sendo o tempo de reverberação 0,1 aqui, e a velocidade constante média da frente sonora no ar, que nós conhecemos em termos de informações científicas, esses dois valores aqui inseridos, ó, à esquerda da lousa, 340 na velocidade constante do som, 0,1 no tempo de reverberação, aqui, ó, e o 2D, né, que é a tal distância percorrida pela onda sonora desde aqui até o seu retorno, 2D. E isolando o D, em termos de cálculo, eu chego na conclusão de que essa distância D, que está aqui, gente, ó, é de 17 metros. Então, assim, se ΔT 0,1, tempo de reverberação, é o tempo mínimo para que ocorra o eco, e a velocidade da onda sonora é de 340 metros por segundo, em termos de cálculo da cinemática do MRU, eu percebo que essa distância passa a ser 17 metros. O que é essa distância de 17 metros? É a distância ao qual, e aliás mínima, ao qual o eco vai acontecer para um receptor, né, auditivo do ser humano. Ou seja, numa frase curta, para que eu perceba o efeito do eco, é necessário que eu esteja a 17 metros de distância do obstáculo. No mínimo, essa distância de 17 metros. Se eu estiver numa distância maior, o eco vai acontecer. Se eu estiver numa distância menor, aí o eco não vai ser percebido, né? Menor do que 17 metros. Agora, um detalhe interessante a ser comentado também é uma pergunta clássica dos alunos em sala de aula. Professor, mas aí eu estou dentro do banheiro da minha casa, que é muito pequeno, né, muito menos do que 17 metros, fecho o banheiro e eu consigo perceber o efeito do eco dentro do banheiro quando eu estou cantando no chuveiro. Né? Como é que se explica isso? Como é que há o eco mesmo a distâncias menores? É interessante que a gente complemente essa dúvida, lembrando ao aluno que são diversas reflexões que ocorrem dentro do próprio banheiro, e a frente sonora que ele emitiu, ela é capaz facilmente de se deslocar por 17 metros, avaliando-se diversas reflexões dentro do banheiro. E dessa forma, a obtenção do eco. Então, há alguns elementos a mais que a gente complementa a respeito do local ao qual o eco vem acontecer. Quanto mais rígido for o obstáculo, né, mais perceptível é o eco. Quanto menos objetos estiverem na região ao qual se deseja obter o eco, mais fácil de ele aparecer. Um exemplo que a gente pode comentar, quando você faz a visita a uma casa que você deseja morar e ela está toda vazia, porque ela está à venda, fecham-se os cômodos dessa casa e facilmente, numa conversa sem muita intensidade sonora, facilmente o eco é percebido, né? Num ambiente fechado e sem móveis, sem TV, sem vasos, né? Então, assim, quanto mais rígido o obstáculo, quanto mais vazio o espaço, sem outros obstáculos, né, maior será o efeito da percepção do eco. Bom, o eco vem a ser um tema, né, para a resolução, para a criação da lista de exercícios da terceira série. Então, a temática eco será observada, né, em termos de aplicação de exercícios, e ainda na sequência, ainda nessa aula, as chamadas fontes sonoras, né, ao qual eu vou comentar rapidamente quais são elas em relação ao objeto de estudo, né, e a sua referência aos vestibulares, e tratar também a aplicação das fórmulas
e sugerir a terceira série do ensino médio para o final da aula, como vai ser a nossa próxima lista de exercícios de física. Vamos continuar. Bom, em se tratando do conhecimento a respeito das fontes sonoras, então a gente vai citar a primeira fonte sonora capaz de interferir na nossa audição, que vem a ser a corda, né? Então, citamos aí os instrumentos musicais de corda. Em termos de aplicação científica, a corda, por sua vez, ela pode oscilar, né? O que a gente vai chamar essa corda oscilante constante de uma onda estacionária. O efeito da onda estacionária envolve a fonte, né, a corda, quando tocada, né, quando ela é perturbada, essa perturbação ela se estaciona dentro dessa região. Por isso a gente chama de onda estacionária, onda mecânica estacionária. E esse movimento de sobe e desce dessa corda que é flexível, ela transmite o movimento para o ar à sua volta, o que causa a onda sonora. E o número de oscilações completas dessa corda para cima e para baixo, né, para cima e para baixo, gera o que a gente chama de frequência. E a frequência de oscilação do ar à volta dessa corda aqui, né, essa frequência de oscilação, ela então vai gerar a chamada nota musical através da corda, né, dada por essa relação Fn igual a N sobre 2L, raiz da força de tração na corda, sobre a densidade linear da corda. Lembrar que esse L aqui é a distância entre os pontos fixos da corda. Uma outra fonte sonora que a gente vai mencionar, na realidade são duas, né? São as fontes sonoras em tubos, né? Ou seja, instrumentos de sopro, onde um deles envolve a abertura nas duas extremidades desse tubo e o outro, uma das extremidades fechadas. Vamos lá. Fazendo continuidade e encerrando a teoria dessas fontes sonoras, eu tenho o chamado tubo sonoro. O primeiro caso aqui é o tubo aberto, esse aqui, e o segundo caso o tubo fechado. Então a onda sonora, ela é gerada através da passagem do ar por dentro desse tubo em determinada velocidade, levando-se em consideração a dimensão do tubo. Isso aparece na fórmula referente ao cálculo das frequências sonoras, né? A velocidade do som e o tamanho do tubo. O que é diferente é em relação ao tubo fechado, né? A ordem aqui é de quartos de comprimento de onda, em que eles vão aparecer. Então lembre-se que o comprimento de onda é isso aqui, meio comprimento de onda é isso aqui, e quartos de comprimento de onda é isso aqui. Então essa configuração ela vai aparecer repetidas vezes dentro de um tubo fechado, gerando frequências em ordem ímpares apenas, né? Já no tubo aberto, esse número, essa ordem de frequências, ela é em números naturais na sequência de 1 ao infinito. De 1 ao infinito. Então, assim, em termos de aplicação de cálculos, fica relevante na aula seguinte trabalharmos alguns exercícios de aplicação, tanto do conceito de eco, quanto do conceito de instrumentos musicais de corda, como também do conceito de tubos sonoros. Bom, daqui para diante, então a gente continua com exercícios na parte 2 dessa aula. Abraços.